e tão instigante, e passo desde já a palavra para o professor doutor Alexandre Barbosa da Silva, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, bolsista CAPES num programa de doutorado sanduíche no exterior com estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor universitário, membro do Grupo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional Virado de Copérnico, procurador do Estado do Paraná, que fará uma exposição de até 20 minutos sobre contratos de locação frente ao disposto pela Lei 14.010 de 2020. Professor, com a palavra. Vamos abrir aqui o microfone. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu cumprimento e saúdo inicialmente o professor André Arndt, que nos contempla com este momento maravilhoso. Muito obrigado, professor André, pelo convite. Cumprimentar também todos os professores da Universidade Positivo. Cumprimentar o nosso querido professor Pablo Malheiros, acabou de fazer uma brilhante exposição, que eu concordo com tudo que o professor Pablo falou, um grande estudioso do direito civil, foi banca no meu doutorado, uma grande alegria, professor Pablo, vê-lo aqui e ouvi-lo, é sempre muito bom. Cumprimentar ainda a professora Karen, que fará exposição na sequência, estamos ansiosos para ouvi-la, também a professora Thais, e cumprimentar aqui também o professor Marcos Catalã, queridíssimo amigo, que está ali com a nossa linda Ayla. Um beijão, uma alegria muito grande de vê-los também. Muito bom. Em breve chega a Elis entre nós, que vai ser amiguinha da Ayla, com certeza, né? Em novembro estaremos aí com a nossa querida Elis. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Ai, ó, que beleza. Amigos e amigas, eu separei hoje para conversar com vocês sobre a perspectiva das locações neste momento pandêmico e dividi em 3 momentos esta minha fala, que espero ajude em alguma posição aí para refletirmos sobre esse tema tão interessante. Primeiro, vamos falar sobre algumas impressões que nós temos em termos de contextualização sobre esse momento pandêmico, sobre as relações contratuais, e depois falaremos especificamente sobre a locação e a pandemia, as locações e a pandemia, e, por fim, quero pensar aqui junto com vocês em alguns caminhos que nós poderemos pensar, refletir, e vamos ver se estamos de acordo ou se temos alguma posição de debate no que pertine à jurisprudência que vem sendo construída no Brasil neste momento. Vamos lá. O Covid e o descrédito da população. No começo, lá em março, quando nós começamos a falar em pandemia, ninguém imaginava que nós chegaríamos aonde chegamos, que nós teríamos que passar por tudo que estamos a passar, ou seja, ninguém imaginava que nós fôssemos reviver uma perspectiva de toque de recolher, uma perspectiva de aeroportos vazios. Ninguém imaginava que nós poderíamos viver o que efetivamente se viveu nesses últimos 6 meses. Percebam, os amigos e as amigas, que nós tivemos hoje, até hoje cedinho, quando eu busquei a informação, 117.665 mortes. Ninguém imaginava que nós fôssemos passar por algo desta natureza, desse tamanho. Ninguém poderia imaginar. Mas aqui estamos e chegamos a quase 120 mil mortes por conta da Covid-19, por conta deste vírus maldito que veio se abater a todos nós. Vejam vocês que quando nós começávamos a falar disso lá em março,
e um pouco depois, em abril, quando participei de um evento lá na universidade do nosso querido professor Catalã, nós falávamos em apenas 5.000 mortes. Percebam, então, que nesses 6 meses nós tivemos uma absurda evolução deste quadro pandêmico e que, sem dúvida nenhuma, fez com que todos nós, sem exceção, tivéssemos alguma consequência, alguma perda, né, perto de nós e que, sem dúvida nenhuma, nos entristece muito. E o triste é saber que isso ainda não acabou. Nós ainda viveremos mais alguns meses de dúvidas, mais alguns meses, sem saber se nós vamos voltar às aulas da Universidade Positivo, aqui na minha Univel, na nossa Univel, lá na Unilassalle, do nosso professor Catalã, ou em Brasília, do nosso professor Pablo. Não sabemos. Estamos ainda todos um tanto perdidos. E vejam vocês que nas locações a coisa não é diferente. Muita gente precisou pedir para rediscutir o seu contrato de locação, para reavaliar custos, para replanejar a sua vida financeira, a sua vida econômica, a partir deste momento difícil que estamos vivendo. Percebam, senhores, que, sem dúvida nenhuma, nós temos que retomar, né, uma perspectiva de um direito civil constitucionalizado para buscarmos também uma reavaliação das posições clássicas do nosso direito civil. Então, percebam, hoje, quando nós falamos em locação ou quando nós falamos em um contrato de prestação de serviços educacionais, como o professor Pablo falou, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, que encontrar uma coerência discursiva, nós vamos ter que encontrar um ponto de base que nos permita reavaliar, realocar os riscos, realocar as condições para que nós possamos, então, de fato, continuar a ter condições de que as pessoas se mantenham, de que as empresas funcionem e de que nós todos consigamos seguir as nossas vidas. Quando nós falamos em uma situação de emergência ocasionada pela pandemia, nós, sem dúvida nenhuma, temos que repensar o quê? O negociar, o renegociar, na verdade. Nós temos que imaginar uma perspectiva cooperativa, nós temos que cooperar, temos que colaborar reciprocamente para que as pessoas todas possam, para que todos os negociantes possam ter o mínimo de possibilidade de manter suas relações. Percebam que a doutrina trabalha desde o início da pandemia com teoria da imprevisão, fato do príncipe, força maior e caso fortuito, revisão de negócios, obviamente. O professor Simão nos fala, e acho que com muita pertinência, sobre a perspectiva de nós reavaliarmos a base dos negócios, não é? Que possamos ter uma reavaliação de tudo o que originou, daquilo que originou os negócios e os contratos. Ora, se nós temos uma mudança na base do negócio, se nós temos, por parte do locatário, uma dificuldade de honrar com o seu compromisso, se nós temos, por parte do locador, uma necessidade também de manter o negócio, nós, então, vamos buscar, para além do simples desfazimento do contrato, e sim buscarmos uma possibilidade de renegociação. O professor Simão, ele nos contempla com um belíssimo artigo publicado lá na coluna de BD Conte no Migalhas, em que ele oferece 4 critérios para fundamentar uma decisão judicial que busque o reequilíbrio do contrato e que vise a minimizar os prejuízos causados. Vamos a elas. Vamos lá. 4 ideias do professor Simão. Analisar o lucro decorrente do contrato,
de acordo com a atividade desenvolvida. Então, percebam lá que a remuneração que corresponde ao lucro deve ser diferida para pagamento quando do estabelecimento da normalidade ou da retomada das circunstâncias do próprio negócio. Primeira possibilidade, então, é de nós analisarmos um lucro que decorre desse contrato. Então, vamos lá. O lucro é maior, o lucro é menor, aquilo que se recebe em decorrência do contrato mudou durante o tempo da pandemia. Então, concordo com o professor Simão, primeiro ponto, a análise dessa lucratividade, a análise dos valores que ingressam dentro dessa relação contratual. Temos ainda que analisar a capacidade econômico-financeira das partes, ou seja, a crítica que se faz é de alguns julgados que simplesmente, como o professor Pablo muito bem falou na sua exposição, simplesmente reduz para 30% do valor ou para 50% do valor da remuneração oriunda da locação. Com base em que, amigos e amigas, nós temos esse percentual? Então, como disse o professor Pablo, no Brasil nós temos essa grande dificuldade de equacionar valores, de pensar em porcentagens. Bem disse e repito o nosso professor Pablo, por que 30% de pensão alimentícia? Da mesma maneira, por que reduzir em 30% o valor da locação? Ora, nós tínhamos que ter um critério mais adequado e me parece que o professor Simão nos ajuda com isso. E no terceiro momento do pensamento dele, ele nos fala que cada ramo de atividade tem que ser analisado de per si, ou seja, o potencial de uma rápida ou lenta recuperação. Como é que nós vamos dar o mesmo peso de possibilidade de recuperação para uma pequena empresa aqui de Cascavel, ou, como também, repito, disse o professor Pablo, não pensarmos em nenhum prejuízo, como falamos da Amazon. Ou seja, eles vendem mais, eles têm uma maior receita hoje, até maior, repito, do que antes da pandemia. Então, nós temos que ver o ramo da atividade, temos que ver a capacidade econômica das partes e temos que ver, repito, o lucro decorrente dessas atividades. E para finalizar o pensamento do professor Simão, nós temos que evitar a qualquer custo, eu concordo plenamente, uma ideia de moratória completa. Eu sou contra pensarmos em moratória completa. Por quê? Porque cada ramo de negócio tem uma diferente referência de impacto em relação à pandemia. Então, por isso que, quando nós falamos na RJET, na lei que deseja ajudar a minimizar os impactos da pandemia, a Lei 14.010 de 2020, nós vamos encontrar alguns dispositivos que têm por finalidade, inclusive, atuar na locação. E esse dispositivo, artigo 9º, lá da RJET, que não se permitiria conceder liminares para desocupação de imóveis urbanos, nas ações de despejo, ela foi vetada pelo presidente da República sob o argumento de que o locador iria ter um descabido prejuízo. Sabemos todos também que esse veto foi derrubado em 20 de agosto e que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, o artigo 9º a proteger os locatários, repito, mas sem a perspectiva de uma moratória geral. Havia sido proposto pelo professor Simão, pelo professor Tartucci, pelo professor Bunazar também, um artigo para a RJET que trabalharia em uma perspectiva de redução de valores de acordo com essa capacidade econômico-financeira dos locatários e dos locadores. Mas esse artigo proposto pelos queridos amigos
não foi, infelizmente, sequer incluído no projeto de lei na época estipulada. Bom, para finalizar, o meu tempo já esgotou, eu quero também, então, pensar junto com os senhores e as senhoras em caminhos possíveis. Quero fornecer aqui, rapidamente, algumas ideias. Parece-me, sem dúvida, que a análise do caso concreto, a análise da perspectiva individualizada de cada contrato é que deverá nos dar o norte, nos dar o rumo para a solução das dificuldades. O professor Rodrigo Toscano de Brito, querido amigo do Nordeste, ele nos diz que até nos contratos de compra e venda por incorporação imobiliária, que são contratos de massa, nós temos analisado o caso concreto. Que dirá, então, nas locações? Eu sou, repito, contra a ideia de uma moratória geral universal, como fez a lei temporária alemã, né? Como o professor Carlos Pianowski nos orienta, isso é oposto, isso é o contrário da ideia de força obrigatória dos contratos. Nós temos que evitar os comportamentos oportunistas e isso nós só conseguiremos com um pensamento focado no caso concreto. Nós temos que cuidar com o desequilíbrio na realização da base do contrato, como já falei, né? O fim do contrato é o bom de implemento e, como diria o professor Clóvis do Couto e Silva, a obrigação ela tem que ser resolvida, funcionalizada a partir da ideia de obrigação como um processo que tem início, meio e fim, e que, de acordo com a base que o fundamentou, é que nós vamos conseguir imaginar uma solução diferente daquela que se colocou no momento de se fazer o pacto. Concordo ainda com o professor Anderson Schreiber, quando fala do dever de renegociar, que não é uma obrigação de renegociar. Quero dizer, não é que vá acontecer a renegociação, mas nós temos que possibilitá-la, e isso é o dever de renegociar, dever de tentar renegociar, né? Temos que lembrar dos princípios constitucionais da solidariedade, da cooperação, artigo 3º, como nos lembra também o professor Schuman, nós temos que pensar ainda na exceção da ruína, o que pode acontecer com o nosso locatário e o que pode acontecer com o nosso locador também. E finalizo dizendo que tudo isso que eu falei nada mais serve do que para valorizar a boa-fé, a função social dos contratos e, claro, tudo isso fechando numa grande perspectiva de cooperação entre as partes, entre os envolvidos no contrato. Deixo aqui o meu grande abraço a todos os amigos e amigas. Agradeço mais uma vez a oportunidade a mim conferida pelo querido professor André e estou ansioso para ouvir as próximas falas. Recebam aqui o meu mais carinhoso abraço. Obrigado. Gostaria de agradecer o professor doutor por nos brindar com essa maravilhosa exposição.